Antes que qualquer crime seja cometido, antes que qualquer sangue seja derramado, o destino de Édipo já está em movimento como uma engrenagem religiosa e política, plenamente funcional dentro do mundo grego antigo. No universo mítico da Grécia arcaica, o oráculo não é uma metáfora literária, nem um artifício poético, mas uma instituição concreta, consultada por reis, cidades e famílias, quando decisões de alto risco precisavam ser tomadas, especialmente aquelas ligadas à sucessão, à estabilidade do poder e à continuidade do sangue. Laio, rei de Tebas, não procura Delfos por curiosidade espiritual ou inquietação pessoal, mas porque a sobrevivência de sua linhagem está em jogo, e numa sociedade onde o trono depende diretamente do sangue masculino, a ausência de herdeiros legítimos representa não apenas um problema doméstico, mas uma ameaça estrutural ao equilíbrio da cidade inteira. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. A consulta ao oráculo de Apolo ocorre dentro de um protocolo conhecido e respeitado, no qual a resposta jamais vem como instrução clara, mas como sentença condensada, ambígua e absoluta, cuja autoridade não pode ser questionada sem colocar em risco a própria legitimidade de quem governa. Quando o oráculo afirma que o filho de Laio o matará e se unirá à própria mãe, não está produzindo um enigma simbólico para interpretação filosófica posterior, mas um alerta direto de colapso dinástico, no qual assassinato, incesto e desordem ritual aparecem como consequências práticas de um nascimento específico. No mundo grego, crimes desse tipo não são avaliados apenas pelo dano moral, mas pelo efeito de poluição ritual que se espalha do indivíduo para a casa, da casa para a linhagem e da linhagem para a cidade, tornando o simples fato de permitir esse nascimento uma decisão politicamente irresponsável. Jocasta, rainha de Tebas, participa desse contexto não como figura passiva, mas como parte de uma engrenagem de poder que compreende perfeitamente o que está em risco. Um filho não é apenas uma criança, mas um vetor de futuro. E quando o futuro anunciado é a destruição do pai e a violação da ordem familiar mais fundamental, a reação não nasce do pânico irracional, mas de um cálculo frio e socialmente compreensível. O mito deixa claro que a profecia não força uma ação imediata, mas cria um campo de risco no qual toda decisão passa a ser avaliada à luz da possibilidade de desastre. A partir desse momento, Laio não é apenas um homem que teme o destino, mas um governante que precisa administrar uma ameaça prevista, ainda que essa ameaça esteja ligada ao próprio sangue. Nesse ponto, o mito estabelece uma lógica essencial. A profecia não descreve um futuro distante e abstrato, ela inaugura um problema administrativo concreto. Permitir o nascimento do filho significa aceitar a possibilidade de assassinato do rei, ruptura da sucessão legítima, desonra pública e contaminação ritual da cidade. Impedir o nascimento, por outro lado, implica assumir práticas conhecidas, duras e socialmente toleradas, como o abandono do recém-nascido, transferindo a culpa do assassinato para a natureza, para o acaso ou para mãos subordinadas. O oráculo, portanto, não cria o crime, mas cria o cenário no qual o crime passa a ser visto como solução preventiva. É nesse espaço, anterior a qualquer ato violento, que o mito de Édipo realmente começa a operar. A tragédia não nasce da ignorância, mas do excesso de informação religiosa combinada com poder político. A profecia não paralisa Laio, ela o obriga a agir. E ao agir, ele já entra no território em que cada tentativa de evitar o destino se transforma, passo a passo, na própria condição que permitirá que ele se cumpra. Quando o filho de Laio nasce, a decisão já não é moral nem emocional, mas operacional. Porque no mundo grego antigo, o nascimento de uma criança marcada por uma profecia destrutiva ativa imediatamente práticas sociais conhecidas e legitimadas para lidar com riscos considerados inaceitáveis. A escolha feita por Laio e Jocasta não é a de executar o bebê com as próprias mãos, pois isso criaria uma contaminação direta do sangue real,
mas a de aplicar um método intermediário amplamente utilizado: a exposição do recém-nascido. Expor uma criança significava retirá-la da proteção da casa e colocá-la fora do espaço humano organizado, geralmente em um local ermo, permitindo que a morte ocorresse sem que o agente direto fosse o pai, a mãe ou o rei. Esse procedimento não é exceção no mito, mas reflexo de uma prática social reconhecida em contextos de vergonha, deficiência, ilegitimidade ou risco familiar extremo. O detalhe central desse ato não está apenas no abandono, mas na preparação do corpo para esse abandono. Os pés do bebê são perfurados e amarrados, criando uma limitação física que reduz drasticamente a possibilidade de sobrevivência, caso alguém o encontre. Essa mutilação não é gratuita nem simbólica, mas funcional. Ela impede que a criança seja facilmente carregada por longas distâncias e serve como garantia silenciosa de que o problema foi resolvido. Ao mesmo tempo, cria uma marca permanente, uma espécie de assinatura involuntária do ato, que transforma o corpo da criança em um registro material da decisão tomada pelo poder. O nome Édipo, associado a pés inchados ou feridos, nasce dessa intervenção corporal, ligando identidade e violência desde o primeiro instante de vida. A execução da ordem é delegada a um servo, figura essencial nesse mecanismo. O rei não abandona o filho pessoalmente. Ele transfere a ação para um subordinado, deslocando também a responsabilidade imediata. Essa cadeia de comando revela como o poder opera no mito. Decisões são tomadas no topo, mas executadas na base, criando zonas de ambiguidade moral que permitem ao governante manter a aparência de pureza ritual. O servo recebe a criança, leva-a para fora da cidade e cumpre parcialmente a ordem. Mas aqui o mecanismo falha por um fator recorrente na mitologia grega: a intervenção humana mínima que altera um destino cuidadosamente planejado. Diante do recém-nascido ferido, o servo não executa a morte final. Em vez disso, entrega a criança a outro pastor, deslocando mais uma vez a responsabilidade e afastando ainda mais o centro do poder do ato concreto. Esse gesto não nasce de rebelião aberta contra o rei, mas de compaixão prática, uma reação comum em figuras subalternas que vivem próximas à vida e à morte cotidiana dos rebanhos e das famílias. A criança deixa de estar sob a jurisdição direta de Tebas e entra em uma zona de trânsito humano, onde ordens políticas se dissolvem em decisões individuais. Nesse momento, o mito estabelece um princípio decisivo: o destino não se cumpre porque os homens agem com crueldade absoluta, mas porque suas ações são incompletas. A tentativa de eliminar o risco falha não por desafio consciente ao oráculo, mas por pequenas fraturas na cadeia de execução. O bebê não morre, mas também não permanece onde nasceu. Ele é removido do espaço que tentou rejeitá-lo e encaminhado para outro mundo político, outra casa e outra linhagem, carregando no corpo a prova silenciosa de que sua existência já foi considerada intolerável. A criança exposta deixa o território de Tebas e entra em outro sistema de poder, onde sua existência deixa de ser um risco e passa a ser uma oportunidade. Em Corinto, Pólibo e Mérope recebem o bebê não como resíduo de uma decisão alheia, mas como solução concreta para um problema próprio: a ausência de herdeiros legítimos. No mundo grego, a continuidade da casa não depende apenas de afeto, mas de reconhecimento público, culto doméstico e estabilidade sucessória. Um casal real sem filhos enfrenta a fragilidade política do futuro, e a chegada de uma criança, mesmo sem origem conhecida, pode ser integrada por meio do reconhecimento formal e do silêncio bem administrado. A adoção, nesse contexto, não é um gesto privado, mas um ato que reconfigura alianças, expectativas e projeções de poder. O bebê cresce como filho do rei, educado para ocupar um lugar que não lhe foi biologicamente destinado, mas que se torna socialmente real pela prática cotidiana. A formação de Édipo em Corinto segue o padrão de um jovem aristocrata: treinamento físico, aprendizado de honra, convivência com pares competitivos e exposição constante ao olhar público. Nada em sua criação sugere marginalidade ou exceção. Pelo contrário, tudo aponta para a construção de uma identidade sólida,
sustentada pelo reconhecimento coletivo. A casa o assume plenamente e a cidade o vê como príncipe. Nesse estágio, o passado é irrelevante porque o presente funciona. O problema emerge quando a identidade, construída sobre o silêncio, entra em contato com a fala desordenada do espaço social. Um comentário, uma provocação em meio a uma celebração, insinua que Édipo não é filho legítimo de Pólibo. Essa insinuação não precisa de prova para causar efeito. Basta a dúvida para ameaçar toda a arquitetura de pertencimento. Em sociedades onde o sangue define o direito, a suspeita corrói mais do que a certeza. A honra do jovem é colocada em questão, e com ela seu futuro político, seu lugar na casa e sua relação com a cidade. Édipo reage de forma coerente com os valores que lhe foram ensinados. Ele não confronta diretamente os pais adotivos, porque isso poderia gerar instabilidade doméstica e expor uma fragilidade que ninguém deseja tornar pública. Em vez disso, busca a instância máxima de validação, o oráculo. Essa decisão revela como a religião funciona como tribunal de última instância em questões de identidade e legitimidade. Não se trata de consolo espiritual, mas de confirmação oficial. Se Delfos falar, a dúvida se resolve. A ida de Édipo ao oráculo não nasce do desejo de conhecer a própria origem por curiosidade pessoal, mas da necessidade de proteger sua posição e compreender os limites do que pode reivindicar. Nesse ponto, o mito mostra que a ignorância não é a ausência de informação, mas resultado de uma estrutura que funciona bem demais para ser questionada. Enquanto a identidade cumpre seu papel social, ninguém tem interesse em investigá-la. A tragédia começa quando o próprio sistema que sustenta o poder exige uma resposta absoluta, e essa resposta não virá na forma esperada. A viagem de Édipo a Delfos ocorre como um procedimento legítimo, dentro da lógica religiosa grega, no qual o oráculo funciona como autoridade superior capaz de confirmar ou negar uma suspeita que ameaça a ordem social. O percurso até o santuário não é apresentado como peregrinação mística, mas como deslocamento prático em busca de validação institucional. Delfos é o lugar onde cidades tomam decisões. Reis buscam autorização e indivíduos resolvem impasses que não podem ser solucionados no âmbito doméstico. Ao chegar, Édipo não faz uma pergunta vaga sobre destino ou futuro, mas busca esclarecimento sobre sua origem e sua posição legítima dentro da casa de Pólibo. O funcionamento do oráculo impõe uma condição decisiva. A resposta não é controlada pela pergunta. A Pítia não responde aquilo que é solicitado, mas aquilo que Apolo determina que deve ser dito. Essa assimetria transforma a consulta em um risco real, porque o consulente abre mão do controle narrativo e aceita qualquer sentença como verdadeira, independentemente de sua utilidade imediata. Quando o oráculo anuncia que Édipo está destinado a matar o próprio pai e unir-se à própria mãe, a informação não esclarece sua origem, mas introduz um novo problema de magnitude superior. A resposta não corrige a dúvida, ela a amplia e a torna operacional. A força dessa sentença não está em seu caráter simbólico, mas em sua consequência prática imediata. Para Édipo, que acredita ser filho de Pólibo e Mérope, a profecia aponta diretamente para um futuro de crime absoluto, caso ele permaneça em Corinto. A interpretação não exige esforço intelectual. Se ficar, destruirá a casa que o criou. A decisão que se impõe não é de enfrentamento, mas de evasão. Édipo escolhe não retornar para Corinto, acreditando que a distância geográfica pode interromper a cadeia causal anunciada pelo oráculo. Esse momento estabelece um mecanismo central do mito. A tentativa de evitar o crime se transforma na condição que o possibilita. Ao fugir de Corinto, Édipo não está desafiando o oráculo, mas obedecendo a ele de maneira literal, tentando impedir que a profecia se realize dentro da casa que ele reconhece como sua. A decisão é lógica, ética dentro do código grego e socialmente compreensível. No entanto, ela ignora um dado essencial que ainda permanece oculto: a verdadeira identidade de seus pais biológicos. A escolha da estrada alternativa, longe de Corinto, marca a entrada definitiva de Édipo no espaço onde o destino anunciado pode se cumprir
sem que ele o reconheça. O mito deixa claro que o erro não nasce da desobediência, mas da obediência parcial. A informação fornecida pelo oráculo é suficiente para provocar uma ação radical, mas insuficiente para orientar essa ação de maneira segura. A partir desse ponto, Édipo age com convicção e responsabilidade, mas sem os dados necessários para avaliar o risco real de cada movimento. E é justamente essa combinação que transforma a resposta ambígua de Delfos em uma decisão irreversível. A estrada que afasta Édipo de Corinto não é um caminho simbólico, mas uma rota concreta utilizada por viajantes, mensageiros e comitivas reais, onde regras de precedência e honra determinam quem avança e quem cede passagem. É nesse espaço liminar, fora das muralhas das cidades e distante da supervisão direta das leis cívicas, que a profecia deixa de ser uma sentença abstrata e se transforma em ação material. A encruzilhada não representa escolha interior, mas o cruzamento físico de trajetórias políticas incompatíveis. De um lado está Édipo, jovem aristocrata em trânsito, confiante na própria posição e treinado para defender sua honra. Do outro está Laio, rei de Tebas, deslocando-se com escolta reduzida, portando a autoridade do cargo mesmo fora do território urbano. O conflito nasce de um código social simples e conhecido: quem tem precedência na estrada. O mensageiro de Laio ordena que Édipo se afaste. A ordem não é um pedido, mas uma afirmação hierárquica. Em sociedades onde a honra define o valor público do indivíduo, recuar sem motivo legítimo equivale a aceitar inferioridade. Édipo responde: o tom escala, o bastão entra em cena, e a violência surge não como exceção trágica, mas como desfecho previsível de uma disputa mal administrada. Não há reconhecimento mútuo, não há nomes trocados, não há tentativa de mediação. Há apenas a colisão de dois homens que acreditam ter direito absoluto ao espaço que ocupam. O resultado é rápido e definitivo. Édipo mata Laio e os membros de sua comitiva, com exceção de um sobrevivente que foge. O ato não é ritualizado nem acompanhado de reflexão posterior imediata. Ele ocorre como um episódio de estrada, um confronto violento entre desconhecidos, sem testemunhas capazes de estabelecer identidade e sem aparato jurídico para investigação. Nesse ponto, o mito mostra como crimes fundadores podem acontecer fora do campo de visão da cidade, onde a ausência de instituições permite que o fato se dissolva em versões fragmentadas e memórias incompletas. O assassinato de Laio não é percebido por Édipo como patricídio, porque não existe reconhecimento de parentesco. Tampouco é percebido como regicídio, porque a identidade real do morto não foi anunciada. Para Édipo, trata-se de um ato de autodefesa exacerbada, compatível com os códigos de honra da época. Para Tebas, mais tarde, o evento será registrado de forma imprecisa, atribuído a ladrões ou a um grupo de viajantes, criando uma narrativa conveniente que evita a exposição da fragilidade real do poder. Nesse instante, a profecia não se cumpre por força sobrenatural visível, mas por alinhamento de decisões humanas comuns. A escolha de uma estrada, a defesa da honra, a ausência de reconhecimento e a violência como linguagem legítima em espaços não regulados. O destino entra no mundo não como raio divino, mas como consequência direta de normas sociais operando sem coordenação, transformando um encontro casual no ponto exato onde a sentença do oráculo se materializa, sem que nenhum dos envolvidos compreenda plenamente o que acabou de acontecer. Após o confronto na estrada, Édipo segue adiante sem carregar consigo a consciência de um crime fundador, enquanto Tebas entra em um estado de fragilidade estrutural que se agrava silenciosamente. A morte de Laio não produz apenas a ausência de um rei, mas interrompe uma cadeia de autoridade que sustentava rituais, decisões militares e a própria continuidade da casa real. Em cidades gregas, a figura do rei concentra funções religiosas e políticas. Sua eliminação repentina cria um vácuo que não se resolve automaticamente pela linhagem, sobretudo quando o herdeiro legítimo é desconhecido ou considerado morto. A cidade passa a operar em regime de exceção, administrando o cotidiano,
enquanto tenta evitar a exposição pública de sua vulnerabilidade. Creonte, cunhado de Laio, assume a condução provisória dos assuntos do palácio. Sua posição não é a de um usurpador, mas a de um gestor emergencial, encarregado de manter a ordem até que uma solução legítima seja encontrada. Esse arranjo revela um mecanismo frequente nas narrativas políticas gregas, a distinção entre poder formal e poder funcional. Creonte administra, mas não reina. Executa, mas não funda. A cidade permanece em suspenso, aguardando um evento que permita a restauração plena da soberania sem ruptura aberta. É nesse contexto que a esfinge se estabelece como ameaça persistente às portas de Tebas. Longe de ser apenas uma criatura monstruosa, a esfinge funciona como dispositivo de crise contínua, bloqueando rotas, impondo mortes e impedindo a normalização da vida cívica. Sua presença impede a circulação de pessoas e bens, enfraquece a economia local e reforça a sensação de abandono divino. A cidade, já ferida pela perda do rei, passa a viver sob pressão constante, com o medo substituindo a previsibilidade que sustenta a ordem urbana. A incapacidade de Tebas em resolver o problema da esfinge, sem auxílio externo, expõe sua fragilidade política. A promessa feita por Creonte de conceder o trono e a mão da rainha a quem libertar a cidade não nasce de generosidade, mas de necessidade administrativa. Trata-se de uma oferta de legitimidade em troca de solução imediata, um mecanismo pragmático para recompor a soberania sem guerra interna. A cidade aceita a ideia de um salvador porque não dispõe de alternativas internas viáveis. Quando Édipo se aproxima de Tebas, ele encontra uma cidade que precisa desesperadamente de um eixo de reorganização. Sua chegada não é a de um aventureiro isolado, mas a de um agente capaz de preencher uma lacuna crítica. O caminho que o leva às muralhas não é guiado por destino abstrato, mas pela convergência de uma crise urbana sem solução e de um indivíduo disposto a enfrentá-la. Tebas está vulnerável, aberta à intervenção e pronta para transformar um estrangeiro em rei, desde que ele seja capaz de restaurar aquilo que a morte de Laio deixou em suspenso. A esfinge ocupa o limiar entre o espaço selvagem e a cidade organizada, funcionando como obstáculo permanente à restauração da ordem tebana. Sua atuação não é aleatória. Ela interroga, seleciona e elimina, transformando o acesso à cidade em um teste contínuo de competência. O enigma que propõe não exige força física nem linhagem nobre, mas a capacidade de compreender um padrão fundamental da existência humana. Essa exigência desloca o critério de poder do sangue para a inteligência prática, criando uma oportunidade inédita em um contexto de colapso dinástico. Quando Édipo se apresenta diante da esfinge, ele não o faz como herdeiro legítimo nem como emissário de Tebas, mas como viajante que aceita o risco imposto. O enigma descreve um ser que muda a forma de locomoção ao longo do dia, caminhando com 4, 2 e 3 pernas. A resposta, homem, não depende de inspiração divina, mas de observação concreta do ciclo humano, da infância à velhice. Ao enunciar a solução, Édipo não apenas derrota a esfinge, ele demonstra publicamente a competência necessária para enfrentar problemas que paralisaram a cidade. A derrota da esfinge produz um efeito imediato e mensurável. A criatura se retira, as rotas se reabrem e Tebas recupera a possibilidade de circulação e comércio. A cidade passa da contenção ao alívio, e esse alívio exige um responsável visível. A promessa feita por Creonte entra em vigor sem contestação, porque a solução entregue corresponde exatamente à necessidade que motivou a oferta. Édipo recebe o trono não por direito ancestral, mas por desempenho comprovado diante da crise. O casamento com Jocasta ocorre como parte desse acordo de estabilização. A união não é apresentada como romance, mas como mecanismo de legitimação que sela a transição de poder. Ao casar-se com a viúva do rei anterior, Édipo conecta sua vitória individual à continuidade institucional da Casa Real, reduzindo o risco de disputas internas. O gesto recompõe a aparência de normalidade política e oferece à cidade uma narrativa coerente de sucessão.
Nesse momento, o mito registra uma inversão decisiva. O estrangeiro sem origem conhecida torna-se rei legítimo por meio de uma vitória intelectual pública. A soberania de Édipo se funda na capacidade de resolver um problema concreto quando a linhagem falhou. Tebas aceita essa nova base de poder porque ela entrega resultados imediatos e restaura a funcionalidade da cidade. A engrenagem do destino avança não por imposição divina visível, mas porque a inteligência aplicada à crise se transforma no critério dominante de autoridade. Com a retirada da esfinge e a coroação de Édipo, Tebas entra em um período de reorganização que, à primeira vista, confirma a eficácia da solução adotada. O novo rei assume as funções religiosas e administrativas associadas ao cargo, presidindo rituais, garantindo a continuidade dos cultos e supervisionando a vida cívica. A cidade passa a operar novamente dentro de parâmetros previsíveis e a lembrança da crise recente começa a se diluir na rotina. A autoridade de Édipo não é questionada porque se ancora em um feito público incontestável, repetido e narrado como prova de competência. O casamento com Jocasta consolida a estabilidade institucional. A rainha, experiente na vida palaciana, oferece continuidade simbólica entre o antigo e o novo regime. A união sela alianças internas e transmite a sensação de que a casa real permanece intacta, apesar da mudança de ocupante no trono. A diferença de idade e a ausência de vínculo romântico explícito não constituem problema político, pois o objetivo principal é garantir sucessão legítima e preservar a imagem de normalidade. O palácio volta a funcionar como centro de decisão, e Tebas se reconhece novamente como cidade governada. O nascimento dos filhos reforça essa aparência de ordem. Cada criança representa não apenas continuidade biológica, mas a promessa de estabilidade futura. A linhagem de Édipo e Jocasta é aceita sem reservas, porque o passado recente não oferece motivos para suspeita e porque a cidade prefere consolidar o presente a investigar origens que parecem irrelevantes. A Casa Real se expande e com ela se fortalece a ideia de que a crise foi superada de forma definitiva. Durante esse período, a identidade de Édipo se fixa socialmente. Ele deixa de ser o viajante que chegou em meio ao caos e passa a ser reconhecido como rei por direito de serviço prestado. Sua origem permanece ausente do discurso público, não por conspiração ativa, mas por desinteresse coletivo. Enquanto a cidade funciona, a investigação do passado não oferece benefícios imediatos. A estabilidade produz silêncio e o silêncio protege a construção de poder. Esse estágio do mito é marcado pela eficiência aparente das soluções adotadas. Tebas prospera o suficiente para que as decisões anteriores não sejam revisitadas, e o reinado de Édipo se apresenta como exemplo de governo baseado em competência e resolução de crises. A engrenagem trágica não avança por falha administrativa ou injustiça evidente, mas porque a normalidade construída se apoia em eventos não examinados, cuja verificação foi adiada indefinidamente em favor da continuidade imediata da ordem. A normalidade construída durante o reinado de Édipo é interrompida por um colapso que não se apresenta como invasão militar nem revolta interna, mas como degradação lenta e generalizada da vida cotidiana. Tebas é atingida por uma peste que afeta pessoas, animais e a própria fertilidade da terra, criando um cenário em que nascimentos falham, colheitas apodrecem e a morte se torna presença constante. No universo grego, calamidades desse tipo não são interpretadas apenas como fenômenos naturais isolados, mas como sinais de desequilíbrio profundo entre a cidade e as forças que regulam a ordem do mundo. A crise não aponta para um inimigo visível, mas para uma causa oculta que contamina o corpo coletivo. A ideia de poluição ritual oferece à cidade uma explicação operacional para o desastre. Quando um crime grave permanece impune, especialmente aqueles ligados a sangue, parentesco ou autoridade real, sua impureza não se limita ao autor direto, mas se espalha pelo espaço que ele ocupa. Tebas passa a entender a peste como consequência de uma mancha não removida.
algo que habita a cidade sem ser identificado. Essa interpretação transforma a calamidade em um problema investigativo, exigindo ação política e religiosa coordenada, e não apenas resignação diante do sofrimento. Édipo, como rei, assume a responsabilidade pública de enfrentar a crise. Sua posição exige iniciativa, porque a passividade diante de sinais tão evidentes seria interpretada como incapacidade de governar. Ele convoca a população, manifesta preocupação e se apresenta como líder disposto a eliminar a causa do mal. Essa postura reforça sua imagem de governante eficaz, o mesmo que libertou Tebas da esfinge. A diferença é que, desta vez, o inimigo não está diante das muralhas, mas misturado à própria cidade. A consulta ao oráculo reaparece como procedimento necessário. Assim como no passado a cidade recorreu à religião para resolver um impasse político, agora busca novamente uma resposta que permita transformar sofrimento difuso em ação direcionada. A expectativa não é de consolo, mas de instrução concreta. O oráculo indica que a peste persistirá enquanto o assassino de Laio permanecer impune dentro de Tebas. A resposta não introduz um elemento novo, mas reativa um evento antigo que havia sido deixado em suspensão administrativa. Esse momento conecta diretamente a crise atual ao passado não resolvido. A morte de Laio, antes tratada como episódio distante e confuso, retorna como questão central de sobrevivência coletiva. A cidade descobre que a ordem presente depende da revisão de um crime antigo e que a estabilidade construída após a ascensão de Édipo pode estar fundamentada sobre uma falha grave de purificação. A peste transforma o esquecimento em risco imediato, forçando Tebas a reabrir um caso que havia sido encerrado apenas por conveniência, e inaugurando uma investigação cujo alcance ainda não é compreendido por aqueles que a iniciam. A reativação do caso de Laio não ocorre como iniciativa dispersa, mas como procedimento institucional que recoloca Delfos no centro da tomada de decisão. Creonte é enviado ao oráculo não como curioso religioso, mas como representante oficial da cidade, incumbido de trazer uma instrução que permita agir com legitimidade. O gesto revela um padrão recorrente na política grega. Quando a crise ameaça a sobrevivência coletiva e não há evidência material suficiente, a autoridade busca a religião para transformar incerteza em mandato. A resposta de Delfos funciona como autorização para medidas duras, porque desloca a responsabilidade final do governante para a ordem divina reconhecida. A mensagem trazida por Creonte é direta em sua consequência prática. A cidade está contaminada porque o assassino de Laio permanece em seu interior sem punição. Enquanto essa presença não for removida, a peste continuará. A instrução não oferece nomes nem detalhes, mas estabelece uma obrigação clara: localizar o culpado, julgá-lo e expulsá-lo. A purificação exigida não é simbólica, mas espacial. O poluidor precisa ser afastado do corpo urbano para que a cidade volte a respirar. Essa lógica transforma a investigação em prioridade absoluta do governo. Édipo reage imediatamente, porque sua autoridade depende da capacidade de executar aquilo que o oráculo exige. Ele convoca assembleias, declara compromisso público e estabelece um discurso de responsabilidade que não admite hesitação. O rei anuncia que fará tudo o que estiver ao seu alcance para encontrar o assassino, prometendo punição exemplar e expulsão definitiva. Ao mesmo tempo, lança maldições formais contra o culpado, desejando-lhe exílio, miséria e isolamento. Essas palavras não são retórica vazia, mas atos rituais que criam um vínculo entre o governante e a sentença futura, amarrando sua credibilidade ao sucesso da busca. Nesse ponto, o mito expõe um erro estratégico decisivo. Ao falar antes de investigar, Édipo transforma a promessa em armadilha administrativa. As maldições pronunciadas não podem ser retiradas sem enfraquecer a autoridade do rei, e a investigação passa a operar sob pressão máxima, com a expectativa de um resultado rápido e definitivo. A política assume o ritmo da religião, exigindo certeza onde ainda há apenas indícios. Creonte, ao cumprir sua missão, retorna à posição delicada de intermediário entre o sagrado
e o poder executivo. Ele não formula a acusação, mas carrega a mensagem que torna a acusação inevitável. A cidade passa a operar em modo de busca interna, na qual qualquer cidadão pode se tornar suspeito, e qualquer silêncio pode ser interpretado como cumplicidade. O governo transforma a calamidade em investigação oficial, e a investigação em instrumento de purificação coletiva. A partir desse momento, Tebas deixa de apenas sofrer a peste e passa a se organizar em torno da eliminação de um inimigo invisível. O problema da cidade ganha forma jurídica e religiosa, e o rei se coloca no centro do processo como juiz, executor e garantidor da ordem. O que ainda não é percebido é que, ao assumir todas essas funções simultaneamente, Édipo reduz o espaço para revisão, cautela e recuo, criando as condições para que a verdade, quando emergir, não encontre nenhum caminho institucional seguro para ser absorvida sem destruição. A investigação oficialmente iniciada exige uma autoridade capaz de acessar informações que não estão disponíveis por meios comuns. E é nesse ponto que Tiresias entra em cena não como figura marginal ou mística isolada, mas como especialista institucional do sagrado, reconhecido pela cidade e pelo poder. O vidente não atua por iniciativa própria, nem se apresenta como acusador espontâneo. Ele é convocado porque, dentro da lógica tebana, certos crimes só podem ser revelados por quem transita entre a vontade divina e a linguagem humana. Tiresias representa um tipo específico de conhecimento que não depende de provas materiais, mas de revelação autorizada, e por isso sua presença carrega peso político imediato. Desde o início, Tiresias resiste a falar. Sua recusa não é teatral nem provocativa, mas técnica. Revelar o que sabe significa produzir um efeito irreversível sobre a cidade e sobre quem governa. No sistema religioso grego, o conhecimento revelado não pode ser ignorado sem custo, e quem o pronuncia se torna parte do impacto que ele gera. O silêncio inicial do vidente funciona como última barreira de contenção antes do colapso, uma tentativa de evitar que a informação destrua aquilo que ainda se sustenta por conveniência e ignorância funcional. Édipo, pressionado pela urgência da peste e pela própria promessa pública, interpreta a hesitação como resistência política. O rei não lê o silêncio como cautela religiosa, mas como desafio à autoridade executiva. A tensão cresce rapidamente, porque dois tipos de poder entram em choque: o saber que se recusa a falar e o governo que exige resposta. Quando Édipo acusa Tiresias de conivência ou conspiração, ele desloca o conflito do campo religioso para o campo político, sugerindo que o vidente protege interesses ocultos ligados ao palácio. Forçado pela escalada verbal, Tiresias finalmente fala. A revelação é direta e sem mediação. Édipo é o assassino que procura, o poluidor que contamina a cidade, o culpado que sustenta a peste. A acusação não vem acompanhada de detalhes narrativos nem de justificativas, porque sua força não depende de argumentação, mas da autoridade da fonte. O efeito é imediato e devastador, não porque a prova seja apresentada, mas porque a possibilidade se torna oficialmente pronunciada. A reação de Édipo segue o padrão de um governante acuado. Ele rejeita a acusação, acusa Tiresias de manipulação e envolve Creonte como suposto beneficiário do caos. O foco se desloca da busca pela verdade para a defesa do poder. O rei transforma a revelação em ameaça política, tentando neutralizá-la por meio de suspeita e deslegitimação. Esse movimento não elimina a acusação, mas a insere no espaço público, onde ela passa a circular como hipótese perigosa. Nesse momento, o mito explicita um mecanismo central da tragédia. Quando o saber religioso entra em conflito com a autoridade política, não há procedimento neutro para resolver a disputa. A palavra de Tiresias não pode ser anulada sem enfraquecer a religião, e a autoridade de Édipo não pode ser abandonada sem desorganizar a cidade. A verdade ainda incompleta passa a existir como fator de instabilidade permanente, corroendo a investigação por dentro e transformando a busca pela purificação em crise de legitimidade governamental. A acusação lançada por Tiresias não se dissipa com a negativa de Édipo.
Ao contrário, ela inaugura um processo de fragmentação interna que ameaça a própria coesão de Tebas. Quando o rei transforma a revelação em suspeita política, o foco da investigação se desloca do crime original para a disputa de poder. Creonte passa a ser visto como possível conspirador, não porque haja provas contra ele, mas porque ocupa a posição estrutural de quem poderia se beneficiar da queda do soberano. No universo grego, a proximidade com o trono é suficiente para alimentar desconfiança, e a lógica da sucessão transforma aliados em rivais potenciais. Creonte reage defendendo-se com argumentos de custo e benefício. Ele expõe que não deseja o poder absoluto, pois já usufrui das vantagens da autoridade sem carregar seus riscos. Esse discurso não é moralizante, mas pragmático, e reflete uma compreensão realista da política tebana. Governar significa enfrentar crises, assumir culpas coletivas e se tornar alvo de acusações. Ao apresentar-se como alguém que não ganha nada com a instabilidade, Creonte tenta conter a escalada e preservar a ordem institucional. Ainda assim, a simples necessidade de se defender publicamente indica que a confiança interna já foi rompida. Jocasta entra no conflito como mediadora, buscando reduzir a tensão antes que ela se transforme em ruptura aberta. Sua intervenção não apela à emoção, mas à experiência. Ela tenta desacreditar o valor das profecias, citando exemplos do passado em que previsões não se cumpriram conforme anunciado. Essa tentativa de desmobilizar a crença no oráculo não tem como objetivo negar a religião, mas restaurar a governabilidade. Ao questionar a confiabilidade das sentenças divinas, Jocasta procura oferecer ao rei e à cidade uma saída racional que evite a implosão do poder. O efeito dessa intervenção, porém, é ambíguo. Ao relembrar detalhes do passado para minimizar o peso da profecia, Jocasta reintroduz informações que haviam sido mantidas fora do debate público. Ela menciona a morte de Laio em uma estrada, longe da cidade, e a existência de uma profecia anterior que teria falhado. Esses elementos, apresentados como prova da inutilidade das previsões, começam a se alinhar perigosamente com a memória de Édipo, que reconhece no relato pontos de contato com sua própria história recente. A tentativa de pacificação abre caminho para uma investigação mais profunda. Enquanto isso, a cidade observa. A disputa no topo do poder não é percebida como drama privado, mas como sinal de fragilidade estrutural. Em um contexto de peste, qualquer indício de desunião amplia o medo coletivo. A possibilidade de que o rei esteja envolvido em um crime impuro não pode ser ignorada, mas também não pode ser confirmada sem consequências devastadoras. Tebas entra em estado de suspensão política, onde nenhuma decisão é plenamente segura e nenhuma autoridade é absoluta. Nesse estágio, o mito mostra como uma investigação mal conduzida pode se tornar mais perigosa do que o crime original. A busca pela purificação transforma-se em guerra interna de narrativas, na qual cada tentativa de defesa reforça a suspeita e cada gesto de conciliação revela novos pontos de tensão. A cidade permanece contaminada não apenas pela peste, mas pela instabilidade gerada quando a verdade começa a se aproximar sem que exista um mecanismo institucional capaz de absorvê-la sem colapso. A tentativa de Jocasta de reduzir a tensão produz o efeito oposto ao desejado, porque introduz pela primeira vez elementos factuais capazes de conectar o passado esquecido à investigação em curso. Ao relatar as circunstâncias da morte de Laio, ela fornece dados operacionais que haviam permanecido dispersos. O local afastado da cidade, a viagem com escolta reduzida, o ponto específico da estrada onde o rei foi atacado e a versão de que ladrões teriam cometido o crime. Essas informações apresentadas para desacreditar o oráculo funcionam como peças que se encaixam com precisão inquietante na memória de Édipo, que reconhece o cenário descrito como o mesmo onde ocorreu o confronto que marcou sua fuga de Corinto. A encruzilhada deixa de ser apenas lembrança isolada e passa a ocupar posição central na investigação. O detalhe do local não é genérico, mas específico o suficiente para eliminar coincidências amplas. A lembrança do número de homens envolvidos, do comportamento agressivo do mensageiro
e da resposta violenta que se seguiu, começa a se alinhar com o relato oficial da morte de Laio. O que antes parecia episódio encerrado por falta de testemunhas reaparece como evento mal explicado, cuja narrativa pública pode ter sido moldada para preservar a estabilidade da cidade após a perda do rei. Édipo reage com inquietação crescente, não por reconhecer culpa imediata, mas por perceber que a história oficial contém lacunas perigosas. Ele não anuncia suspeitas, mas inicia uma verificação silenciosa, pedindo detalhes adicionais e tentando reconstruir a sequência de acontecimentos. O impulso não nasce do desejo de autoincriminação, mas da lógica administrativa que exige coerência entre versões quando a sobrevivência da cidade está em jogo. A investigação começa a se voltar para dentro do próprio rei, ainda que de forma hesitante. A peça central que falta é a testemunha sobrevivente do ataque. Jocasta menciona que um único servo escapou e que, traumatizado, pediu para ser afastado do palácio após o retorno a Tebas. Essa informação transforma a suspeita em procedimento. Existe alguém capaz de confirmar ou negar a versão dos fatos. O servo deixa de ser detalhe marginal e passa a ser elemento-chave para a purificação exigida pelo oráculo. A busca por ele torna-se inevitável, porque sem seu depoimento, a investigação permanecerá incompleta. Nesse momento, o mito mostra como a verdade não emerge de revelações súbitas, mas de acúmulo progressivo de dados concretos. Cada detalhe recuperado reduz o espaço de manobra política e aumenta a pressão sobre o poder estabelecido. A história da encruzilhada retorna não como lembrança emocional, mas como prova em potencial, e sua reintrodução no debate público desloca a investigação de acusações abstratas para a reconstrução factual. A engrenagem avança porque o passado, antes tolerado como ruído distante, começa a se apresentar como evidência verificável que exige confronto direto. Enquanto a cidade ainda tenta assimilar as conexões inquietantes trazidas pela história da encruzilhada, um mensageiro chega de Corinto com uma notícia que, à primeira vista, parece encerrar o temor que paira sobre o rei. Pólibo morreu por causas naturais, e a coroa de Corinto aguarda um novo governante. Para Édipo, a informação surge como alívio imediato, porque confirma que ele não matou aquele que acreditava ser seu pai. A primeira metade da profecia, tal como ele a compreendia, parece ter falhado. O peso da culpa iminente se afasta, e por um breve instante, a possibilidade de normalidade retorna ao horizonte político. Esse alívio, porém, depende de uma premissa que o próprio mensageiro desmonta, sem perceber a dimensão do que revela. Ao tentar tranquilizar Édipo quanto ao segundo elemento da profecia, o mensageiro afirma que não há risco de união com Mérope, porque ela não é sua mãe biológica. A frase não é lançada como acusação, mas como esclarecimento administrativo, algo considerado irrelevante diante da sucessão em Corinto. O mensageiro explica que Édipo foi recebido ainda bebê, entregue por um pastor e criado como filho legítimo por decisão do rei. A revelação é feita com naturalidade, como se resolvesse uma dúvida antiga sem criar novas implicações. O efeito da informação é imediato e devastador. A identidade construída ao longo de anos se rompe em um único ponto, porque aquilo que parecia garantia de segurança passa a ser fonte de ameaça. Se Pólibo não era o pai, a profecia não foi anulada, apenas deslocada. A fuga de Corinto, antes interpretada como ato bem-sucedido de prevenção, passa a ser reavaliada como movimento cego. A notícia boa se transforma em gatilho de horror, porque retira o último pilar que sustentava a crença de Édipo em sua própria inocência estrutural. O mensageiro, pressionado, detalha a origem da criança entregue. Ele não a encontrou por acaso, mas a recebeu de um pastor ligado à casa real de Tebas. Esse detalhe conecta diretamente Corinto à decisão tomada anos antes por Laio e Jocasta, fechando o circuito humano que transportou o bebê de uma cidade a outra. A informação não traz ainda a confirmação final, mas reduz drasticamente o número de possibilidades. O caminho percorrido pelo recém-nascido deixa de ser abstrato e passa a ser traçado por mãos identificáveis. Nesse ponto,
a investigação ultrapassa definitivamente o campo da suspeita difusa e entra na fase de reconstrução completa da cadeia de eventos. O mensageiro que chegou para anunciar estabilidade política torna-se agente involuntário da revelação que ameaça destruir o reinado vigente. A cidade observa a transformação do alívio em pânico controlado, e o rei percebe que cada resposta obtida produz uma pergunta mais perigosa. A verdade avança não como revelação súbita, mas como sequência lógica de informações que, uma vez pronunciadas, não podem mais ser ignoradas ou reorganizadas sem romper a estrutura inteira que as sustenta. Com a revelação trazida pelo mensageiro de Corinto, a investigação deixa de depender de hipóteses e passa a exigir a confirmação final por meio daquele que ocupou o ponto mais sensível da cadeia de decisões, o pastor de Laio, encarregado de lidar com o recém-nascido. A existência desse homem não é um detalhe narrativo, mas a prova de que o destino anunciado foi administrado por pessoas concretas, em momentos específicos, com ordens claras e possibilidades reais de escolha. A busca pelo pastor não é motivada por curiosidade, mas pela necessidade de encerrar um processo que já compromete a legitimidade do poder e a sobrevivência da cidade. Quando o pastor é trazido diante do rei, sua resistência inicial não é interpretada como culpa imediata, mas como medo acumulado. Ele representa a memória viva de uma decisão tomada décadas antes, sob ordens diretas do palácio, e sabe que qualquer palavra pronunciada agora terá consequências que ultrapassam sua própria vida. A relutância em falar não decorre de ignorância, mas de compreensão plena do impacto de sua lembrança. O pastor tenta negar, confundir datas, minimizar sua participação, buscando preservar-se em um contexto onde a verdade já se mostra destrutiva. A pressão exercida por Édipo segue um padrão administrativo rígido. Não se trata de interrogatório impulsivo, mas de reconstrução lógica da cadeia de comando. O rei exige respostas claras sobre a origem da criança entregue ao mensageiro, sobre quem ordenou o abandono e sobre as circunstâncias exatas do ato. O pastor, confrontado com informações que já não pode negar, admite que o bebê era filho de Laio e Jocasta, entregue a ele para ser exposto fora da cidade. A confissão não traz surpresa narrativa, mas confirmação operacional. O ato foi planejado, executado e parcialmente frustrado por decisão humana. O detalhe decisivo emerge quando o pastor reconhece a marca nos pés de Édipo. A mutilação feita no nascimento, pensada como garantia de morte, torna-se o elemento de identificação que encerra qualquer possibilidade de dúvida. O corpo do rei, agora examinado como evidência, carrega o registro físico da decisão tomada contra ele. A marca não é símbolo, mas vestígio material que liga o homem adulto à criança abandonada, unindo passado e presente sem espaço para negociação. Nesse momento, a investigação alcança seu ponto de saturação factual. Todas as etapas estão conectadas: a profecia, a decisão de Laio, a exposição do recém-nascido, a troca entre pastores, a criação em Corinto, a fuga motivada pelo oráculo, o encontro na estrada, a morte de Laio e a ascensão ao trono de Tebas. A cadeia humana que tentou impedir o destino revela-se como o próprio mecanismo que o tornou possível. A verdade não surge como revelação divina repentina, mas como resultado de procedimentos sucessivos que, uma vez completados, deixam a cidade diante de um fato impossível de absorver sem ruptura profunda. Com a confirmação trazida pelo pastor, a investigação não produz mais hipóteses, apenas fatos encadeados que se impõem sem espaço para revisão. A identidade de Édipo deixa de ser questão aberta e passa a ser registro completo. Ele é filho de Laio e Jocasta, foi exposto por ordem do pai, salvo por decisão humana intermediária, criado em outra cidade, e retornou a Tebas, seguindo uma rota moldada por respostas oraculares incompletas. Cada etapa que antes parecia isolada, agora se apresenta como parte de uma sequência contínua, sem lacunas operacionais capazes de interromper a conclusão. O parentesco revelado reorganiza retroativamente todos os atos centrais do reinado. A morte ocorrida na estrada
deixa de ser confronto entre desconhecidos e passa a ser patricídio cometido fora do reconhecimento formal. O casamento que selou a estabilidade política transforma-se em união incestuosa, legitimada por necessidade administrativa. Os filhos, antes garantia de continuidade, passam a carregar uma genealogia que viola as regras fundamentais do parentesco grego. O que sustenta a queda não é a intenção do agente, mas o efeito objetivo dos atos quando reposicionados dentro da estrutura familiar correta. A cidade de Tebas não precisa deliberar longamente para compreender a gravidade do que foi revelado. A lógica da poluição ritual não depende de julgamento moral nem de análise psicológica. Um crime dessa natureza, mesmo involuntário, produz contaminação automática que exige afastamento do responsável. O rei que prometeu expulsar o assassino agora se encontra vinculado às próprias palavras, porque o procedimento anunciado publicamente não admite exceção baseada em ignorância prévia. A autoridade que sustentou a investigação se volta contra aquele que a conduziu. Édipo não tenta negar a cadeia de fatos quando ela se fecha. A recusa anterior dava-se na ausência de provas conectadas. Agora, a coerência dos dados elimina a possibilidade de defesa administrativa. O rei deixa de operar como governante e passa a operar como sujeito do crime que precisa ser removido para que a cidade sobreviva. A transição não ocorre por deposição formal nem por revolta popular, mas por reconhecimento interno de que a permanência no poder tornaria impossível a purificação exigida. Nesse instante, o mito marca a inversão completa da função do herói. Aquele que libertou Tebas por meio da inteligência torna-se a causa do sofrimento coletivo. O salvador e o poluidor passam a ocupar o mesmo corpo, não por contradição narrativa, mas por continuidade causal. A queda do rei não é punição exemplar imposta por terceiros, mas consequência direta da aplicação rigorosa das regras que ele próprio reafirmou ao assumir o comando da investigação. A descoberta total encerra a fase da busca e inaugura o momento em que a cidade precisa agir para remover a contaminação agora identificada. O poder já não protege, a linhagem já não legitima, e a vitória passada já não compensa o efeito presente. Tebas passa a encarar o custo real de uma estabilidade construída sobre eventos não examinados, enquanto o rei, privado de qualquer espaço institucional de defesa, permanece diante da única exigência que resta: desaparecer do centro da cidade para que a ordem possa, ao menos em teoria, ser restaurada. A confirmação da identidade de Édipo não produz apenas a queda do rei, mas expõe Jocasta a uma posição insustentável dentro da ordem tebana. Ao contrário de Édipo, que percorre a investigação passo a passo até o limite dos fatos, Jocasta compreende a verdade antes de todos e tenta em vão interromper o processo quando ainda percebe uma possibilidade de contenção. Sua reação não nasce de ignorância nem de negação abstrata, mas de cálculo imediato do que aquela revelação significa para a casa real e para a cidade. Quando a cadeia de eventos começa a se fechar, Jocasta percebe que não existe mais solução administrativa capaz de absorver o impacto. A rainha entende com clareza que o problema não é apenas o incesto consumado, mas a exposição pública de uma ruptura que atinge os fundamentos do parentesco, da sucessão e do culto familiar. Em uma sociedade onde a casa real funciona como eixo simbólico da cidade, a revelação não ameaça apenas indivíduos, mas a legitimidade de toda a estrutura política construída após a morte de Laio. Jocasta não tenta discutir provas nem reinterpretar fatos. Ela tenta impedir que a verdade seja pronunciada, porque sabe que uma vez dita em voz alta, nenhuma autoridade poderá contê-la. Quando o pastor confirma a origem de Édipo, Jocasta já não ocupa mais o espaço público do debate. Sua retirada não é fuga dramática, mas reconhecimento de que não há mais papel possível a desempenhar. A rainha atravessa o limiar entre o poder e a vergonha absoluta, onde nenhuma palavra pode restaurar a ordem. No mundo grego, a vergonha não é sentimento interno, mas condição social objetiva, marcada pela exposição de atos que violam normas fundamentais. Jocasta compreende que sua presença no palácio, após a revelação,
mantém ativa a poluição ritual que a cidade tenta remover. O recolhimento de Jocasta ao interior do palácio não é gesto simbólico, mas ruptura funcional com o espaço político. Ao desaparecer do convívio público, ela deixa de exercer qualquer papel mediador e interrompe a continuidade institucional que antes sustentava o reinado. O palácio, que funcionava como centro de estabilidade, transforma-se em foco de contaminação, pois abriga a materialização do crime revelado. A Casa Real passa a ser percebida como espaço interditado, incapaz de representar a cidade sem agravamento da crise. A ação final de Jocasta ocorre fora do campo deliberativo e jurídico. Ela não é julgada, nem expulsa, nem punida por decreto. Sua resposta ao reconhecimento da verdade acontece no plano doméstico, onde a vergonha e a ruptura com a ordem social não encontram forma de reparação aceitável. Ao retirar-se definitivamente da vida pública, Jocasta encerra sua função como rainha e como mãe dentro da narrativa política de Tebas, deixando o espaço do poder vazio e exposto à necessidade imediata de purificação. Esse momento do mito não apresenta Jocasta como figura secundária ou mero complemento da tragédia de Édipo. Sua reação marca o ponto em que o sistema deixa de tentar administrar a crise e passa a sofrer suas consequências diretas. A vergonha deixa de ser ameaça futura e se instala como realidade presente, dissolvendo os últimos vestígios de normalidade palaciana e preparando o terreno para que a punição corporal e o exílio se tornem as únicas respostas possíveis à contaminação, agora incontestável. Após a retirada de Jocasta do espaço público, o palácio deixa de funcionar como centro de governo e passa a concentrar a materialização da crise ritual que aflige Tebas. Édipo entra nesse espaço agora interditado, não como rei em exercício, mas como indivíduo confrontado com a totalidade dos fatos que a investigação revelou. A ausência de mediação política e a impossibilidade de julgamento externo empurram a resposta para o campo do corpo, onde a sociedade grega reconhece uma forma imediata e incontestável de punição. A decisão de Édipo não surge de deliberação coletiva nem de imposição divina explícita, mas da compreensão de que sua presença intacta mantém ativa a poluição que a cidade precisa remover. A cegueira autoimposta não é gesto simbólico abstrato, mas aplicação direta de uma lógica ritual conhecida. Os olhos, órgãos do reconhecimento e da participação no espaço público, tornam-se incompatíveis com a condição daquele que revelou sem saber os limites fundamentais do parentesco. Ao ferir a própria visão com os broches de Jocasta, Édipo executa uma punição que transforma seu corpo em registro permanente do crime, dispensando tribunal, sentença escrita ou decreto formal. A mutilação funciona como linguagem compreendida por todos. Aquele que vê não pode mais ocupar o centro da cidade. Esse ato produz efeitos imediatos. O rei, agora cego, perde a capacidade física de governar, deslocar-se e presidir rituais, encerrando na prática qualquer possibilidade de continuidade no poder. A punição corporal substitui a deposição política, porque o corpo marcado não pode sustentar a autoridade sem agravar a contaminação. A cidade reconhece a mudança não por proclamação oficial, mas pela evidência visível da transformação. O governante torna-se objeto de cuidado e contenção, não mais de comando. A cegueira também redefine a posição de Édipo dentro da lógica da purificação. Ao marcar a si mesmo, ele antecipa a exigência de afastamento que o oráculo impõe ao poluidor. O corpo ferido sinaliza disposição para o exílio, preparando a transição de rei para excluído sem resistência institucional. A punição não elimina a impureza, mas a torna controlável, delimitando-a em um indivíduo que já não reivindica lugar no espaço comum. Nesse estágio, a resposta ao crime não envolve vingança nem compensação, mas adequação ritual. A cidade não precisa punir, porque o próprio culpado assumiu a forma que permite sua remoção. O corpo de Édipo passa a carregar a função que antes pertencia ao cargo, concentrar em si o problema, para que o restante da cidade possa ser purificado. A cegueira encerra a fase da investigação e inaugura o período de afastamento necessário para que Tebas volte a operar
sem a presença ativa daquilo que a contamina. Com a cegueira de Édipo, a cidade de Tebas entra em uma nova fase que exige reorganização imediata, não por ambição política, mas por necessidade ritual e administrativa. O poder não pode permanecer suspenso, porque a ausência de comando prolonga a crise e ameaça transformar a purificação em novo foco de instabilidade. Creonte reaparece como figura central, não por vitória sobre o rei caído, mas por ser o único agente capaz de restaurar a continuidade institucional sem romper completamente a ordem existente. Sua autoridade não nasce de eleição nem de conquista, mas da função de conter danos e executar procedimentos reconhecidos como legítimos. O primeiro problema a ser resolvido é o destino de Édipo. A lógica religiosa já foi acionada e aceita. O poluidor precisa ser removido do espaço urbano para que a cidade possa respirar novamente. O exílio não é punição arbitrária, mas medida sanitária ritual, aplicada para impedir que a impureza continue a se espalhar. Édipo, agora cego e despojado de poder, solicita ele mesmo o afastamento, porque compreende que sua permanência compromete qualquer tentativa de restauração da ordem. O pedido não é súplica emocional, mas reconhecimento da única solução operacional possível. Creonte hesita antes de executar a decisão. Essa hesitação não revela compaixão pessoal, mas consciência do peso político de tocar diretamente na casa real. Expulsar Édipo significa admitir publicamente que o salvador da cidade se tornou sua principal ameaça. Ao mesmo tempo, não agir significaria desafiar a instrução do oráculo e prolongar a peste. O governo se vê obrigado a escolher entre preservar vínculos humanos e garantir a sobrevivência coletiva. A escolha recai sobre a cidade, porque no mundo grego a ordem comum precede o destino individual. O procedimento de exílio encerra oficialmente o reinado de Édipo, sem necessidade de deposição formal. Não há assembleia, julgamento ou proclamação pública de culpa, porque a verdade já foi estabelecida e reconhecida por todos os envolvidos. A autoridade muda de mãos por continuidade funcional, não por ruptura violenta. Creonte assume o comando como gestor da purificação, encarregado de garantir que os ritos sejam cumpridos e que a cidade se reorganize longe da fonte da contaminação. Nesse momento, Tebas inicia o processo de limpeza ritual, não apenas pela expulsão do poluidor, mas pela reorganização simbólica do poder. O palácio precisa ser reaberto, os cultos retomados e a sucessão redefinida. A saída de Édipo não resolve todos os problemas, mas remove o obstáculo imediato que impedia qualquer recuperação. A cidade não celebra, porque a solução implica perda irreparável, mas aceita a medida como condição mínima para continuar existindo. A transição de poder não marca um retorno à normalidade plena, mas o encerramento de um ciclo de erro acumulado. O exílio de Édipo representa a aplicação rigorosa das regras que sustentam a vida coletiva, mesmo quando essas regras exigem o afastamento daquele que antes foi considerado indispensável. Tebas sobrevive não porque encontrou justiça perfeita, mas porque executou a única resposta possível diante de uma verdade que não admite conciliação. Com o afastamento de Édipo do centro da cidade, a purificação ritual de Tebas avança apenas parcialmente, porque a lógica grega do parentesco não encerra seus efeitos no indivíduo isolado. A casa contaminada não se dissolve com a saída do rei. Ela deixa vestígios humanos que continuam presentes no espaço urbano. Antígone e Ismênia, filhas de Édipo e Jocasta, permanecem como testemunhas vivas de uma genealogia rompida, carregando no próprio corpo a marca de uma origem que não pode ser corrigida por decreto nem por exílio. A cidade precisa lidar com essas figuras não como culpadas, mas como consequências diretas de um erro que atravessou gerações. No mundo grego, filhas de uma casa real não são apenas membros da família, mas instrumentos centrais de alianças futuras. Casamentos organizam pactos, selam tréguas e garantem estabilidade política. No caso de Antígone e Ismênia, essa função torna-se profundamente problemática, porque a linhagem da qual fazem parte é vista como instável e perigosa. Qualquer união com a casa de Édipo
carrega o risco de reintroduzir a poluição ritual em outro grupo familiar, espalhando o problema que Tebas tenta conter. A consequência prática é o isolamento social progressivo das jovens, mesmo sem que tenham cometido qualquer ato passível de punição. Creonte, agora responsável pela reorganização da cidade, precisa administrar esse resíduo humano do colapso sem agravar a crise. Não há instrução oracular que determine o destino das filhas, nem procedimento claro que permita integrá-las plenamente à vida cívica. Elas permanecem sob proteção do palácio, mas essa proteção tem caráter ambíguo. Preserva suas vidas ao mesmo tempo em que limita drasticamente suas possibilidades. A cidade tolera sua presença, mas não oferece caminhos claros para o futuro. Antígone assume um papel específico nesse contexto ao acompanhar o pai cego no início de seu afastamento. Esse gesto não é apresentado como rebeldia moral, mas como resposta direta a uma lacuna institucional. Édipo, privado de visão e status, torna-se dependente de auxílio imediato. E Antígone ocupa essa função por necessidade prática. Ao fazê-lo, ela se vincula ainda mais à condição de exclusão que marca a casa, distanciando-se do espaço urbano que tenta se reorganizar sem o pai. Ismênia, por outro lado, permanece ligada ao interior da cidade, tentando sobreviver dentro das restrições impostas pela nova ordem. Sua posição revela outra faceta do problema, a tentativa de adaptação silenciosa a uma realidade que não oferece escolha clara. Ela não confronta o sistema, mas também não encontra meios de se integrar plenamente a ele. As duas irmãs passam a representar caminhos distintos de resposta a uma mesma herança, ainda que ambas estejam limitadas pelas consequências do mesmo erro original. Nesse ponto do mito, a tragédia se desloca do rei para a geração seguinte. A investigação foi encerrada, o poluidor foi afastado e o poder foi reorganizado, mas o efeito do passado continua operando por meio daqueles que restaram. Antígone e Ismênia não encerram a história de Édipo. Elas a prolongam, transformando o erro resolvido administrativamente em problema social duradouro. A Casa Real não colapsa em um único evento, mas se fragmenta lentamente, carregando para o futuro as consequências de decisões tomadas muito antes de qualquer uma delas existir. O afastamento de Édipo não produz um desaparecimento imediato, mas inaugura um período prolongado de errância no qual o ex-rei passa a ocupar uma posição paradoxal dentro da lógica religiosa grega. Privado de cidadania, visão e autoridade, ele deixa de ser apenas poluidor expulso e passa a ser percebido como corpo carregado de potência ambígua. Em muitas tradições helênicas, figuras marcadas por crimes extremos e punições corporais não se tornam neutras após o exílio. Ao contrário, concentram um tipo específico de força que pode tanto contaminar quanto proteger, dependendo do lugar onde se fixam. O Édipo tardio emerge como objeto religioso móvel, cuja presença exige negociação cuidadosa. Guiado por Antígone, Édipo percorre territórios onde sua história é conhecida de forma fragmentada. A recepção que encontra não é de acolhimento pleno nem de rejeição imediata, mas de cautela ritual. Cidades e comunidades compreendem que permitir sua permanência pode atrair consequências imprevisíveis, mas também reconhecem que afastá-lo à força pode provocar reação divina. O exilado torna-se problema administrativo contínuo, exigindo decisões locais sobre hospitalidade, limites e responsabilidade coletiva. A chegada a Colono marca uma inflexão decisiva nesse percurso. O local não é apresentado como abrigo casual, mas como espaço sagrado, associado a divindades ligadas à proteção e ao fim da vida. Ao se sentar em terreno consagrado, Édipo deixa de ser apenas hóspede indesejado e passa a estar sob jurisdição religiosa específica. Esse gesto não é interpretado como afronta, mas como pedido tácito de asilo, acionando regras que se sobrepõem às decisões políticas ordinárias. A presença do exilado deixa de ser questão de conveniência e passa a ser obrigação ritual. Nesse estágio, o mito redefine a função de Édipo. Ele já não ameaça a cidade por sua simples existência, porque sua punição corporal e seu afastamento do poder
neutralizaram a poluição ativa. Em vez disso, seu corpo passa a ser percebido como portador de um tipo de sacralidade residual, adquirida pelo sofrimento extremo e pela proximidade com forças que regem o destino humano. A contaminação inicial se transforma em potencial de proteção, desde que corretamente administrada. A condição de Édipo em Colono revela um princípio recorrente da religião cívica grega. Aquilo que foi perigoso em um contexto pode tornar-se recurso em outro. O exilado não recupera status político nem honra pública, mas adquire valor estratégico para a comunidade que souber lidar com sua presença. O problema deixa de ser como expulsá-lo e passa a ser como integrá-lo sem reativar a contaminação que o acompanha. Esse deslocamento encerra a fase em que Édipo é tratado exclusivamente como erro a ser removido e inaugura o período em que sua existência passa a ser disputada. O homem que precisou desaparecer para salvar Tebas torna-se, em outro território, figura cuja morte e sepultamento carregam consequências diretas para o equilíbrio local. A errância termina não com reintegração, mas com transformação funcional, de rei a poluidor, de poluidor a objeto sagrado que exige gestão ritual precisa. A permanência de Édipo em Colono transforma sua condição de exilado em questão de soberania, porque a posse simbólica de um corpo marcado pelo extremo do crime e da punição passa a ter valor religioso mensurável. A tradição estabelece que o local onde Édipo morrer e for sepultado receberá proteção duradoura, enquanto os inimigos daquele território sofrerão consequências. Essa crença não opera no campo da metáfora, mas como cálculo político-religioso concreto, capaz de influenciar decisões de guerra, alianças e fronteiras. O corpo do ex-rei deixa de ser problema humanitário e se torna ativo estratégico. Teseu, governante de Atenas, entra nesse cenário como administrador do asilo sagrado. Sua autoridade não se baseia em parentesco com Édipo, nem em obrigação afetiva, mas no reconhecimento de que o respeito às regras de hospitalidade ritual fortalece a cidade que as cumpre. Ao conceder proteção a Édipo em território consagrado, Teseu assume o custo político de contrariar interesses externos, mas também assegura para Atenas a vantagem associada ao cumprimento rigoroso do sagrado. A decisão não é impulsiva. Ela responde à lógica de que o poder que respeita limites religiosos se legitima perante aliados e divindades. Creonte tenta intervir para recuperar Édipo, não por compaixão tardia, mas pela compreensão de que a posse do corpo determina efeitos futuros sobre Tebas. Sua tentativa de levá-lo à força expõe a tensão entre autoridade política e regras de asilo. O uso da coerção nesse contexto não apenas viola normas religiosas, mas ameaça reativar a poluição que a cidade tentou remover com o exílio inicial. A disputa não é pessoal, é territorial e ritual, envolvendo quem tem o direito de administrar as consequências da morte de Édipo. A recusa de Teseu em ceder à pressão tebana estabelece um precedente claro. O asilo não é favor revogável, mas compromisso público que define a reputação da cidade que o concede. Ao proteger Édipo, Atenas afirma sua posição como guardiã do sagrado contra interferências externas, reforçando sua autoridade moral no cenário grego. A decisão também neutraliza tentativas de uso oportunista do corpo por parte de Tebas, impedindo que a antiga cidade do rei recupere um recurso que poderia ser convertido em vantagem estratégica. Édipo, consciente do valor atribuído à sua morte, participa dessa negociação não como objeto passivo, mas como agente limitado que impõe condições. Ele se recusa a retornar a Tebas e declara que apenas a cidade que lhe concedeu asilo legítimo poderá se beneficiar de seu sepultamento. Essa escolha encerra definitivamente qualquer possibilidade de reconciliação política com sua terra natal e fixa sua função final dentro da lógica religiosa: tornar-se proteção póstuma para quem respeitou sua condição de exilado. Nesse estágio, o mito evidencia como o sagrado opera como instrumento de poder concreto. O corpo de Édipo, marcado por crimes involuntários e punições extremas, converte-se em território simbólico disputado por cidades. A política não tenta negar a religião,
Ela a utiliza, negocia e delimita. A disputa pelo corpo revela que, no fim da trajetória de Édipo, aquilo que começou como erro familiar culmina em cálculo estratégico entre comunidades, onde o respeito às regras do asilo decide quem herdará proteção e quem permanecerá exposto às consequências de antigas transgressões. O fim da trajetória de Édipo não ocorre como espetáculo público, nem como encerramento narrativo visível, mas como evento cuidadosamente controlado dentro da lógica religiosa que passou a reger sua existência final. A morte não é anunciada com precisão temporal, nem acompanhada por testemunhas numerosas, porque o valor do corpo depende justamente do segredo que o envolve. No universo grego, o local de sepultamento de figuras carregadas de potência ritual extrema não é informação neutra. Trata-se de conhecimento estratégico capaz de alterar o equilíbrio entre cidades. Por isso, a morte de Édipo é cercada por procedimentos que restringem o acesso, a memória e a posse simbólica de seus restos. A tradição estabelece que apenas poucos conhecem o lugar exato onde o corpo foi depositado. Essa ocultação não é fruto de vergonha tardia, mas de cálculo deliberado. Revelar o túmulo permitiria que inimigos o profanassem ou que aliados tentassem explorá-lo de forma indevida, ativando forças que escapam ao controle humano. Ao manter o local em segredo, Atenas garante que a proteção associada a Édipo permaneça vinculada à cidade como um todo, e não a um ponto vulnerável do território. O morto torna-se recurso difuso, impossível de ser capturado por intervenções diretas. A morte de Édipo encerra sua função ativa como agente político, mas inaugura uma herança problemática para seus descendentes. Seus filhos, Etéocles e Polinices, permanecem vivos e disputam o direito de governar Tebas, agora sem a presença do pai, que poderia mediar ou impor limites. A ausência de Édipo não resolve a tensão dinástica. Ela a intensifica, porque remove o último elo que ligava os irmãos a uma autoridade comum. A maldição que atravessou a casa não desaparece com o sepultamento. Ela se reconfigura como disputa aberta pelo poder. Nesse ponto, a figura de Édipo deixa de ser apenas passado trágico e passa a ser ameaça futura indireta. A proteção concedida à cidade que o acolheu contrasta com a instabilidade deixada em Tebas, criando uma assimetria entre territórios que antes estavam ligados por laços familiares. O morto protege um espaço, enquanto sua linhagem viva ameaça outro. Essa dissociação evidencia que a resolução ritual não equivale à resolução política e que a purificação de uma cidade pode coexistir com a deterioração de outra. A morte silenciosa de Édipo também elimina qualquer possibilidade de reconciliação simbólica entre pai e filhos. Não há transmissão direta de autoridade, nem palavra final capaz de ordenar a sucessão. O silêncio do túmulo substitui a voz do governante, e esse vazio se transforma em campo aberto para conflito. A herança deixada por Édipo não é um legado institucional claro, mas uma combinação instável de proteção externa e desordem interna, cuja administração caberá à geração seguinte. Assim, o encerramento da vida de Édipo não funciona como fechamento definitivo do mito, mas como ponto de inflexão que desloca o foco da tragédia para o futuro imediato de Tebas. O segredo do túmulo garante segurança a quem o guarda, enquanto a ausência de resolução sucessória transforma a casa de Édipo em fonte contínua de ameaça política. O morto deixa de agir, mas sua existência passada continua operando como fator determinante no destino daqueles que permanecem vivos. Com a morte de Édipo, a questão da sucessão em Tebas deixa de ser latente e se torna problema imediato. Etéocles e Polinices, únicos herdeiros masculinos reconhecidos, herdam não apenas o direito ao trono, mas também o peso de uma linhagem marcada por ruptura e desconfiança. A solução inicialmente adotada não nasce de inspiração divina nem de consenso moral, mas de cálculo pragmático, um acordo de alternância no poder. Cada irmão governaria por um período determinado, evitando confronto direto e preservando a cidade de uma nova guerra interna. A proposta reflete a tentativa de administrar o risco sem resolvê-lo, apostando que o tempo
poderia substituir a confiança ausente. O acordo, porém, depende de um elemento que a casa de Édipo já demonstrou não possuir: garantia de cumprimento. Quando Eteocles assume o primeiro turno de governo, ele passa a controlar recursos, exércitos e ritos públicos, criando uma assimetria imediata em relação ao irmão afastado. O poder concentrado oferece incentivos claros para a ruptura do pacto, porque devolver o trono implica abrir mão da única proteção real disponível em um ambiente politicamente instável. A alternância, pensada como mecanismo de contenção, transforma-se em oportunidade de exclusão definitiva. Eteocles decide não ceder o poder ao final do período acordado. A quebra do pacto não é anunciada como traição explícita, mas executada por meio da simples permanência no trono, sustentada pelo controle das instituições. Polinices, excluído do acordo, é forçado ao exílio, repetindo o padrão já estabelecido na geração anterior. A expulsão não resolve a disputa. Ela a desloca para fora das muralhas, onde alianças podem ser formadas sem restrição imediata da autoridade tebana. O exílio de Polinices revela a continuidade mecânica do erro original. Assim como Édipo foi afastado para proteger a cidade, agora um dos filhos é removido para preservar o poder do outro. A diferença é que, neste caso, a exclusão não atende a uma exigência ritual, mas a um interesse político direto. O afastamento gera ressentimento estruturado, não purificação. Polinices não aceita a perda como destino inevitável, mas como violação de um acordo que deveria garantir equilíbrio mínimo. Nesse momento, a maldição da casa de Édipo deixa de operar apenas no plano familiar e passa a agir como força de desagregação política. A partilha fracassada transforma irmãos em inimigos formais, preparando o terreno para confronto armado. A tentativa de evitar o conflito por meio de arranjo administrativo apenas adiou o choque, concentrando-o em uma forma mais violenta. A sucessão, que deveria encerrar a instabilidade, torna-se o mecanismo que a amplia, colocando Tebas novamente à beira da guerra por incapacidade de sustentar acordos em uma linhagem já comprometida por decisões anteriores. O exílio de Polinices não encerra a disputa pelo poder, apenas desloca seu centro de gravidade para fora das muralhas de Tebas. Longe da cidade, ele passa a operar como agente político ativo, buscando alianças capazes de compensar a perda de acesso direto às instituições. A estratégia não é inédita no mundo grego. Príncipes afastados recorrem a cidades vizinhas, prometendo vantagens futuras em troca de apoio militar imediato. Polinices constrói uma coalizão armada, que se apresenta como instrumento de restauração da justiça do acordo rompido, ainda que na prática funcione como tentativa de tomada violenta do poder. A campanha contra Tebas organiza-se em torno de 7 líderes, cada um designado para atacar um dos portões da cidade. Essa divisão não é apenas tática, mas simbólica. Os portões representam pontos de contato entre o interior organizado e o exterior hostil. E defendê-los significa proteger a própria identidade urbana. A guerra não se dá em campo aberto distante, mas diretamente nos limites da cidade, expondo a população ao risco imediato e transformando a disputa dinástica em ameaça coletiva. Tebas volta a experimentar a vulnerabilidade que acreditava ter superado após a queda de Édipo. Eteocles responde à ofensiva, assumindo a defesa direta da cidade. Ele distribui comandantes pelos portões e se reserva o enfrentamento final, reconhecendo que a disputa com o irmão não pode ser terceirizada sem comprometer sua legitimidade. O conflito deixa de ser apenas político e se torna pessoal, porque ambos compreendem que a resolução da guerra passa pelo confronto direto entre os herdeiros da mesma casa. A cidade observa enquanto o destino da linhagem se aproxima de um desfecho que não oferece vitória limpa. O encontro entre Eteocles e Polinices ocorre como culminação inevitável da sucessão mal administrada. Não há negociação final, nem intervenção externa capaz de impedir o choque. Os irmãos se enfrentam diante das muralhas que deveriam proteger juntos e o resultado é a morte mútua. Cada um elimina o outro, encerrando a disputa sem produzir vencedor. O trono fica vazio não por falta de herdeiros, mas porque a linhagem se anula
no momento em que tenta afirmá-la pela força. A consequência imediata da batalha é paradoxal. Tebas resiste ao ataque externo, mas perde seus 2 pretendentes ao poder no mesmo ato. A defesa da cidade tem custo máximo, porque a vitória militar coincide com o colapso completo da sucessão. A casa de Édipo, que deveria garantir continuidade, produz apenas ausência. O conflito não purifica nem estabiliza. Ele consome os últimos elementos capazes de sustentar a ordem dinástica. Nesse ponto, a tragédia atinge uma forma específica de encerramento mecânico. A guerra, escolhida como solução para a quebra do acordo, elimina exatamente aquilo que pretendia restaurar. A cidade sobrevive, mas o poder permanece sem herdeiro legítimo. O ciclo iniciado com a tentativa de evitar uma profecia termina com a extinção funcional da linhagem, não por intervenção divina visível, mas por aplicação rigorosa das decisões humanas tomadas ao longo de gerações. Com a morte de Etéocles e Polinices diante das muralhas, Tebas enfrenta uma situação que exige resposta imediata para evitar novo colapso. A cidade foi defendida, mas o custo deixou um vazio político e ritual que não pode permanecer indefinido. Creonte assume novamente a função de reorganizar a ordem, agora em um contexto ainda mais frágil, onde a sucessão direta foi anulada e a memória recente de guerra interna ameaça reabrir feridas. A primeira decisão a ser tomada diz respeito ao destino dos corpos dos irmãos, porque no mundo grego, a forma como os mortos são tratados define não apenas honra individual, mas a relação da cidade com as forças que regem a vida e a morte. Creonte estabelece um decreto claro e público. Etéocles, que defendeu Tebas, receberá sepultamento completo com honras. Polinices, que atacou a cidade com forças externas, permanecerá insepulto, exposto fora das muralhas. A decisão não é apresentada como vingança pessoal, mas como medida política, destinada a afirmar a autoridade do Estado e desencorajar futuras traições. Negar o enterro torna-se punição exemplar, um sinal de que a cidade não tolera agressões internas, travestidas de reivindicação legítima. O corpo de Polinices passa a ser tratado como extensão do crime cometido. Essa escolha, porém, entra em choque direto com uma obrigação religiosa fundamental. O sepultamento dos mortos não é questão de afeto familiar, mas dever ritual mínimo que impede que a impureza do cadáver retorne contra a comunidade. Um corpo não enterrado ameaça não apenas o morto, mas os vivos, porque sua presença desordenada rompe a separação necessária entre os domínios da cidade e do além. Ao proibir o enterro, Creonte assume o risco de transferir para Tebas a contaminação que pretende evitar, substituindo um perigo político por um perigo ritual. Antígone emerge nesse ponto como agente ativo, não movida por abstração moral, mas por compreensão prática do que está em jogo. Como filha da mesma casa e portadora direta da herança familiar, ela reconhece que a negação do sepultamento compromete não apenas a memória do irmão, mas a estabilidade religiosa da cidade. Sua decisão de realizar o enterro mínimo não busca derrubar o governo nem desafiar o poder por princípio, mas cumprir uma obrigação que antecede qualquer decreto humano. O gesto é simples, funcional e suficiente para ativar o rito exigido. Ao enterrar Polinices, Antígone rompe o decreto de Creonte e transforma a disputa em confronto direto entre 2 sistemas de autoridade. De um lado está a lei da cidade, formulada para proteger a ordem política após uma guerra. Do outro está a lei dos mortos, que regula a relação entre vivos e falecidos e não admite suspensão sem custo coletivo. O conflito não permite conciliação fácil, porque ceder em qualquer direção implica enfraquecer um dos pilares que sustentam a vida comum. Creonte reage aplicando a punição prevista, não por ignorância do risco religioso, mas por acreditar que recuar diante do desafio tornaria o governo inviável. A autoridade recém-restabelecida não pode se mostrar frágil diante de um ato individual, ainda que motivado por dever ritual. A cidade entra, assim, em uma nova fase de tensão, onde a tentativa de impor estabilidade política, por meio da força legal, confronta diretamente obrigações que operam fora do alcance dos decretos,
preparando o terreno para um colapso que não se origina da desobediência em si, mas da impossibilidade de harmonizar duas ordens que exigem cumprimento absoluto. A aplicação rigorosa do decreto de Creonte desencadeia uma reação em cadeia que expõe o limite prático da autoridade quando ela entra em conflito direto com obrigações rituais fundamentais. Antígone é capturada e submetida à punição determinada, não como exceção, mas como afirmação pública de que a lei da cidade não admite negociação. A execução da pena não busca apenas corrigir a desobediência individual, mas reafirmar a capacidade do governo de impor decisões em um momento de extrema fragilidade institucional. No entanto, ao fazê-lo, Creonte desloca o problema da esfera administrativa para o núcleo doméstico do próprio poder. Hémon, filho de Creonte e prometido de Antígone, tenta intervir não por rebeldia aberta, mas por argumento político direto. Ele expõe que a cidade murmura, que o povo reconhece o dever ritual cumprido por Antígone e que a inflexibilidade do decreto ameaça isolar o governante. A advertência não é emocional, mas estratégica. Um poder que ignora completamente a percepção coletiva corre o risco de se tornar ilegítimo, mesmo quando atua dentro da lei. Creonte, porém, interpreta a intervenção do filho como desafio pessoal à sua autoridade, confundindo crítica administrativa com insubordinação doméstica. A ruptura entre pai e filho se torna irreversível quando o decreto é mantido apesar dos alertas. Hémon deixa o espaço do diálogo e passa a operar fora do alcance do poder paterno, sinalizando que a imposição da lei produziu não obediência, mas fragmentação interna. O conflito deixa de ser apenas entre governante e cidadã e passa a atingir diretamente a casa que sustenta o trono. A autoridade que buscava consolidar-se começa a corroer suas próprias bases. A sequência de mortes que se segue não é apresentada como punição divina espetacular, mas como consequência direta da rigidez administrativa aplicada sem margem de revisão. Antígone morre sob a sentença do Estado, Hémon a segue ao confrontar a perda irreparável, e Eurídice, esposa de Creonte, ao receber a notícia, encerra sua participação na vida da casa real. Cada perda reduz o espaço de manobra do governante, transformando o decreto inicial em fonte contínua de dano interno. Ao final dessa cadeia, Creonte permanece vivo, mas privado de tudo aquilo que justificava o exercício do poder. A cidade está protegida por suas leis, mas o custo humano tornou-se visível demais para ser ignorado. O governante não é derrubado, mas deslegitimado pelo efeito acumulado de suas próprias decisões. O colapso não ocorre por invasão externa, nem por golpe, mas por implosão doméstica, quando a aplicação inflexível da lei destrói a própria casa que a sustenta. Nesse ponto, a história da linhagem de Édipo alcança seu esgotamento funcional. O erro original, administrado por gerações sucessivas por meio de decisões pragmáticas e rígidas, consome todos os envolvidos até restar apenas a estrutura vazia do poder. Tebas sobrevive, mas a casa que concentrou o destino da cidade é reduzida à ruína humana, demonstrando que a manutenção da ordem por meio de decretos absolutos pode preservar a cidade ao mesmo tempo em que aniquila aqueles que tentam governá-la sem considerar os limites impostos pela própria ordem ritual que pretendem defender. Com o colapso da casa de Creonte, o ciclo iniciado décadas antes com a consulta de Laio ao oráculo chega ao seu ponto de esgotamento operacional. O mito de Édipo não se encerra com reconciliação, aprendizado moral ou restauração plena da ordem, mas com a exposição completa dos mecanismos que sustentam a vida cívica no mundo grego. Oráculo, parentesco, poder, punição corporal, exílio e sepultamento não aparecem como ideias abstratas, mas como instrumentos concretos de administração do risco coletivo. Cada etapa da narrativa mostra como decisões tomadas para preservar a cidade produzem efeitos acumulativos que escapam ao controle daqueles que as executam. O oráculo opera desde o início como dispositivo de antecipação de crise, não como destino metafísico inevitável. Sua função é alertar para riscos que ameaçam a estrutura do poder, obrigando governantes a agir antes que o dano se manifeste.
Laio tenta neutralizar o perigo por meio da exposição do recém-nascido, utilizando práticas socialmente conhecidas para transferir a culpa e preservar a casa real. Essa tentativa falha não por erro ritual explícito, mas por imperfeição humana na execução. A cadeia de decisões subsequentes se constrói sobre esse fracasso inicial, demonstrando que o problema não nasce da profecia, mas da tentativa de administrá-la sem eliminar suas causas reais. O crime sem intenção ocupa posição central na lógica do mito. Édipo não age com consciência do parentesco nem com desejo de transgressão, mas seus atos produzem os mesmos efeitos rituais que crimes deliberados. A poluição não distingue intenção de consequência, apenas registra a violação objetiva da ordem. Essa característica explica por que a investigação conduzida por Édipo se volta inevitavelmente contra ele mesmo. O sistema que ele aciona não admite exceções baseadas em ignorância. A verdade, uma vez reconstruída, exige aplicação integral das regras que sustentam a cidade. A punição corporal e o exílio funcionam como ferramentas de contenção, não como vingança. A cegueira transforma o corpo do culpado em marcador visível da transgressão, permitindo sua remoção sem necessidade de julgamento formal prolongado. O exílio desloca a impureza para fora do espaço urbano, preservando a sobrevivência coletiva. No entanto, essas soluções não eliminam os efeitos de longo prazo, apenas os redistribuem. O corpo de Édipo, afastado de Tebas, converte-se em recurso religioso disputado por outras cidades, mostrando que a contaminação pode se transformar em proteção conforme o contexto. A geração seguinte evidencia o limite dessas estratégias. A tentativa de administrar a sucessão por meio de acordos pragmáticos falha, porque o poder acumulado incentiva a quebra do pacto. A guerra entre Etéocles e Polinices consome a linhagem restante, produzindo vazio político que precisa ser preenchido por decretos rígidos. O conflito entre Antígone e Creonte revela a fratura final entre lei da cidade e obrigação ritual, demonstrando que a autoridade que ignora completamente uma dessas dimensões acaba destruindo a outra por reação em cadeia. Ao final, o mito de Édipo se apresenta como o relato completo do funcionamento da religião cívica grega. Não há herói inocente, nem vilão absoluto, apenas agentes que aplicam regras conhecidas diante de crises sucessivas. Cada decisão é compreensível dentro de seu contexto imediato, e cada consequência emerge da aplicação consistente dessas mesmas regras ao longo do tempo. A história não ensina por meio de moral explícita, mas pela exposição contínua de como a tentativa de controlar o futuro por meio de medidas parciais produz efeitos que se acumulam até consumir aqueles que acreditavam estar preservando a ordem. Com isso, o mito se encerra não como advertência abstrata, mas como demonstração precisa de um sistema social em funcionamento, onde religião, poder e parentesco operam juntos, sem espaço para correção tardia. Tebas permanece, mas as casas que tentaram administrá-la são destruídas uma a uma, revelando que, no mundo de Édipo, sobreviver não significa vencer, e manter a cidade exige custos que nenhuma geração consegue absorver integralmente. Ao alcançar este ponto, a história de Édipo já não pertence mais a um indivíduo, a uma família ou sequer a uma única cidade, mas se revela como um sistema completo em funcionamento contínuo. Tudo o que foi narrado até aqui não se organiza como sucessão de tragédias isoladas, mas como encadeamento rigoroso de decisões tomadas para preservar a ordem coletiva em contextos de risco extremo. Cada escolha feita por Laio, Jocasta, Édipo, Creonte, Etéocles, Polinices e Antígone responde a pressões reais de governo, parentesco, culto e sobrevivência urbana, e nenhuma delas ocorre fora das regras reconhecidas do mundo grego. O mito mostra que o colapso não nasce da transgressão consciente, mas da aplicação consistente, de soluções parciais a problemas estruturais. O oráculo antecipa o risco, o abandono tenta neutralizá-lo, a fuga busca evitá-lo, a investigação pretende purificá-lo, o exílio procura contê-lo e o decreto tenta encerrá-lo. Em cada etapa,
O mecanismo funciona exatamente como foi concebido, mas os efeitos acumulados dessas decisões acabam produzindo novas crises que exigem respostas ainda mais duras. O sistema não falha por erro técnico, mas por saturação. A trajetória completa de Édipo revela que, dentro da religião cívica grega, não existe espaço seguro para correção tardia. Uma vez acionadas, as engrenagens do parentesco, da poluição ritual e da autoridade não permitem retorno ao ponto anterior. A verdade não liberta, apenas desloca o problema. A punição não repara, apenas reorganiza o dano. O poder não encerra o ciclo, apenas o transfere para a geração seguinte. Tebas continua existindo, mas apenas porque aceita destruir uma a uma as casas que tentam sustentá-la. Com isso, o mito se fecha como registro preciso de um mundo em que sobreviver exige decisões irreversíveis e onde nenhuma solução é gratuita. Não há redenção, apenas continuidade administrativa. Não há vitória, apenas manutenção temporária da ordem. A história de Édipo permanece não porque oferece conforto moral, mas porque expõe com clareza como sociedades organizadas lidam com aquilo que não podem desfazer. Se esse mergulho completo na história de Édipo ajudou você a compreender como os mitos antigos explicavam poder, destino e responsabilidade, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente a cidade e o estado de onde você está assistindo. Isso fortalece o canal e permite que outras histórias fundamentais da humanidade continuem sendo exploradas com profundidade. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.